Olá, meu nome é Ebert, espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Hoje o nosso grupo vai apresentar sobre a história do futebol em Minas Gerais. Atualmente, o futebol de Minas Gerais é considerado um dos melhores e maiores do Brasil. Isso faz com que os clubes Cruzeiro e Atlético Mineiro venham dividindo há muito tempo o cenário futebolístico nacional. O jogo moderno ele foi criado ainda na Inglaterra no ano de 1863 e foi trazido para Minas Gerais no ano de 1904, onde o time Sport Clube fez sua primeira partida em 1904 também. O carioca Vitor Serpa, que inseriu o futebol aqui na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte, através de um livro de regras em inglês. Em 1904 foi quando a bola rolou pela primeira vez, não em jogo ou treino, mas em um campo improvisado no Parque Municipal. Em 10 de julho de 1904, Vitor Serpa fundou o Sport Clube Futebol, primeiro clube da capital. A ele se seguiram outros 4, Plínio Futebol Clube, Clube Atlético Mineiro, Mineiro Futebol Clube e Brasil Futebol Clube. Após pouco tempo, os representantes dessas 4 equipes organizaram o que seria o primeiro campeonato de Belo Horizonte, a Liga de Grêmios Esportivos. Bom, a fundação do Clube Atlético Mineiro ele foi fundado em 25 de março de 1908, dentro do Parque Municipal, por um grupo de garotos que mataram aula e se reuniram para colocar em prática, a ideia de fundar um time de futebol. A fundação do América Futebol Clube foi em 30 de abril de 1912, por estudantes oriundos da elite dessa cidade. O primeiro campo de futebol em Belo Horizonte, onde funciona nos dias atuais o Mercado Central. E com o passar dos anos, o América se firmaria como representante da elite local. O Società Esportiva Palestra Itália foi fundado em janeiro de 1921 e nessa época suas partidas aconteciam no Prado Mineiro. Na Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro declarou guerra à Itália. Então, no dia 30 de janeiro de 1942, o Palestra Itália passou a se chamar Palestra Mineiro. Após um tempo, teve que mudar o seu nome novamente, e foi escolhido o nome Cruzeiro Esporte Clube, em homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul. Havia uma necessidade urgente de um campo em Belo Horizonte, pois, para realizar um bom jogo, é necessário um campo com ótimas condições, por exemplo, um bom gramado. Sendo assim, o América, em 1921, anuncia a construção do seu primeiro estádio na região central, com a finalidade de crescer o futebol belo-horizontino no Brasil. As obras tiveram início em abril de 1922 e seu término em 1923. O estádio foi chamado de Independência e acomodava aproximadamente 5.000 pessoas. Inauguração do Estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão. O Estádio Independência foi por muitos anos a maior praça esportiva da capital. O Mineirão foi inaugurado no dia 5 de setembro de 1965. Neste mesmo ano, no dia 15 de setembro, o Mineirão se tornou a nova casa dos cruzeirenses, que de lá não arredaram o pé até hoje. Bom, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção até aqui. Mas antes de finalizar, nós vamos mostrar um vídeo do jornalista Carlos Silva, feito exclusivamente para o nosso trabalho sobre o futebol em Minas. Muito obrigada. Olá, grande abraço. Eu sou o Carlos Silva, jornalista, editor do site esporte7.com.br, marketing na Zorro Esporte, uniformes esportivos personalizados e também comentarista do América na Clube Sport TV. Meu grande abraço. Pois é, aqui estamos para poder falar sobre o futebol. Como grande torcedor e jornalista que sou, entre tantos outros jornalistas esportivos, e que acompanha o futebol e as partidas com muita cautela, com análise técnica profundamente, nós estamos aí entre aqueles grupos que avaliamos o jogador, a parte tática, a técnica. E você já pensou como tudo começou? Pois é, a história do futebol é certamente uma das narrativas mais fascinantes a respeito desse grande universo dos esportes. Fica aqui comigo que eu vou trazer umas observações importantes aqui nesse momento em que a gente vai falar do futebol. Bom, e aqui vamos falar dessa história fascinante.
como tudo começou. Lá na Inglaterra, no século XVII, estava lá um brasileiro chamado Charles Miller, que foi estudar e, quando retornou ao Brasil, trouxe 2 bolas e algumas regras, né, para difundir o futebol no Brasil. Mas o grande legado, na minha opinião, eu quero falar precisamente do futebol amador, que é um grande legado, até porque a história do futebol no Brasil passa pelo futebol amador, até chegar a profissionalizar. E eu não poderia deixar de falar aqui que, apesar de grandes nomes que o futebol colocou, né, no mercado internacional, mineiros como Edson Arantes do Nascimento ou Pelé, de Três Corações, Reinaldo Lima, meu conterrâneo de Ponte Nova, atleticano, né? Eu poderia aqui enumerar vários outros nomes de jogadores, mas eu vou falar precisamente do futebol amador. O futebol amador de Minas Gerais é um dos mais importantes e relevantes futebol amador do Brasil. Só para se ter ideia, Minas Gerais tem um campeonato classista, que é um campeonato direcionado, um campeonato que é regulamentado pela Liga de Desportos de Betim, um dos grandes campeonatos amador de Minas Gerais, de Belo Horizonte, região metropolitana, que é um grande legado, o futebol amador. O futebol amador, que só para se ter ideia, tem hoje a Copa Itatiaia como uma das mais importantes competições de futebol amador do Brasil. Hoje, por exemplo, nós temos o SFAC, que é o setor de futebol amador da capital, que comanda esse grande campeonato amador da capital. E um outro legado importante que eu poderia citar é que no ano de 2018 foi realizado o Campeonato Mineiro de Futebol Amador. O Vasco Futebol Clube de Esmeraldas foi o grande campeão desse campeonato amador. Histórias importantes, relevantes do nosso futebol, do futebol profissional, com histórias que passam pelo Atlético, pelo Vila Nova, Clubes Centenários, América, posteriormente Cruzeiro, é muito significante. A iniciativa de Vitor Serpa, ela foi muito importante, né, para que hoje Minas Gerais pudesse estar no contexto do futebol mineiro e do Brasil. No mais, os meus agradecimentos por esse convite, e toda e qualquer informação ou mensagem pode deixar no direct ou me acompanhar no @Carlos Silva Narrador Oficial, meu Instagram pessoal, ou também no @Esporte7 TV, site oficial. Grande abraço e mais uma vez, bom trabalho e sucesso aí para vocês.